Boa tarde, meus amados irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, que o nosso Deus, o Deus poderoso, possa estar sempre gerando conforto aos corações dos irmãos, trazendo paz ao coração dos irmãos. Quero deixar uma breve reflexão aqui para os irmãos que está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 18. Amém? A palavra do Senhor diz assim: tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, irmãos? Quero deixar aqui para você, nessa breve reflexão, que o nosso olhar ele tem que ser exercido por dois caminhos. Nós vemos quais são os dois caminhos, pastor. Nós vemos um caminho que é um olhar completamente carnal, e nós vemos um olhar completamente espiritual. Quando eu digo espiritual e um olhar carnal, nós vamos ver Geazi, que o homem de Deus, no momento em que o rei da Síria havia cercado ali, todo mundo conhece bem essa história, eu não vou relatar toda a história porque eu não tenho muito tempo, então os irmãos conhecem bem a história, e a Bíblia vai dizer que Geazi levanta bem cedo, e ele olha para os montes e ele vê os montes completamente cercados de soldados, carro de guerra, e ali para prender Eliseu, e com certeza a ele também. E ele tem, o primeiro olhar dele é um olhar natural, quero usar, em vez de olhar carnal, um olhar natural. Ele tem ali um olhar natural, e naquele momento que ele tem aquele olhar natural, ele entra em desespero e ele clama ao seu Senhor. Agora ele clama a Eliseu, ele fala para Eliseu: e agora, meu Senhor, o que fazer? Olha para os montes, quantos soldados e carros de guerra que vêm contra nós. E Eliseu, nesse momento, Eliseu fala assim para ele: não se preocupe. Por quê? Porque os que estão conosco é muito maior do que aqueles que vêm para nos perseguir. Agora aqui nós já vemos dois olhares. Nós vemos um olhar natural, que eu chamei no início de um olhar carnal, e nós vemos agora um olhar espiritual. O olhar de Geazi, um olhar natural; o olhar de Eliseu, um olhar espiritual. E Eliseu, ele vê o poder espiritual muito além do que o poder natural a qual Geazi estava vendo. O que eu quero dizer para você neste momento de reflexão? Quero dizer para você que nós precisamos, nós como pastores, precisamos ter muito maior em nós um olhar espiritual do que um olhar natural. Por que um olhar espiritual, pastor? Porque o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos seres espirituais, e como seres espirituais nós estamos envolvidos, e Jesus Cristo também vai dizer isso, nós estamos envolvidos no meio natural, mas o nosso olhar ele tem que ser espiritual. Por quê, pastor? Porque o olhar natural ele gera medo, o olhar natural ele gera incapacidade, o olhar natural ele me vê numa capacidade de não conseguir vencer, ele me coloca numa capacidade de não ver aquilo que Deus pode fazer. Agora, o olhar espiritual, ele me convida a crer no Deus Todo-Poderoso, ele me convida a crer no Deus que pode todas as coisas, ele me coloca num patamar, sim,
diferenciado. E Eliseu, naquele momento, ele convida Geazi para um olhar espiritual, para um olhar sobrenatural, e ele faz uma oração: Senhor, abra os olhos deste moço, para que ele veja, tamanho é o poder do Senhor. E no momento certo, a qual foi feita essa oração, o Senhor tirou as escamas do olhar de Geazi e fez Geazi ver tamanho poder de Deus, e fez Geazi ver tamanho o exército que estava em volta de Eliseu, e ele vê um exército muito maior do que aquele exército natural que vinha contra eles. Irmãos, resumindo, eu quero dizer para você, eu e você, como pastores, como homens de Deus, que vivemos no meio natural, mas que estamos aqui para levar as pessoas a observar um meio espiritual, nós temos que crer naquilo que é espiritual. E eu quero dizer para você, diante desta mensagem, que o meu olhar, o seu olhar, ele tem que ser espiritual. Sabe por quê? Porque aquilo que é natural nos causa medo, aquilo que é natural tira a nossa visão do céu e nos coloca numa visão terrena. Por isso, às vezes, nós não conseguimos lançar os nossos objetivos, nós não conseguimos alcançar esses objetivos. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos de um olhar espiritual, nós precisamos de um olhar vindo de Deus. E neste momento eu digo para você, vamos abandonar um pouquinho o olhar natural e vamos para o olhar sobrenatural, porque o olhar sobrenatural, ele nos faz avançar, o olhar sobrenatural, ele nos faz chegar a lugares muito mais altos, onde Deus nos quer. E com o olhar sobrenatural, nós vamos levar as nossas ovelhas a alcançar a vitória a qual elas tanto precisam. Nós vamos alcançar os nossos objetivos, os quais nós tanto precisamos e sonhamos. Que Deus possa nesse pequeno momento aqui de reflexão, que o Senhor, ele possa abrir os seus olhos para aquilo que é espiritual, e que nós neste instante possamos abandonar a visão natural, porque ela gera em nós medo, desconfiança, pequenez, e assim acaba atrapalhando a nossa vitória, acaba atrapalhando nós de avançarmos e chegar onde Deus quer que nós chegamos. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar no teu coração e você possa começar a imaginar nessas duas visões e observar qual tem sido maior, a visão do sobrenatural ou a visão natural. Que Deus te abençoe neste instante, em nome de Jesus. Amém?